Oi, gente! Oi, 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 oi! Oi! Acordei! Oi, acordei! Oi! Mas é assim. Hoje eu vim falar com todas as galeras, com todos os grupos, com todas as hostes e de todas as tribos. Física quântica, espiritualidade, autoconhecimento, o todo que está em todos e está em tudo. Mas na realidade, gente, eu vim falar mesmo da Rumi. Aí eu digo Rumi para você. Você fica boiando. Você não sabe o que é Rumi. Ah, que grupo é esse? Né? Aí quando ruminar? Ruminar. Está ruminando? Está ruminando o quê? E quando se trata de Rumi, aí você vai ler, está escrito H-U-M-I. É uma sigla. Rumi. Então, como a pessoa leiga, você nunca viu nada desse negócio de Rumi, como você leria? Você leria Umi. Rumi. O que quer dizer isso para você? Nada. Humilhação. Nada. Humilde. Humilde pode ser qualquer coisa. Da onde vem isso? O que é isso e tal? E não sei o quê. É uma sigla. Agora veja a grandeza que está por trás dessa sigla. Hoste, que significa grupo, né? Hoste unificada. Grupo unificado. De mestres, professores, instrutores, mentores. Ensinadores, né? Mestres e imateriais. E não está na matéria. Não são físicos, estão em outras dimensões. E a finalidade da hoste unificada de mestres imateriais é formar a hoste unificada de mestres materializados. No caso, vocês. Em todos os grupos, formam-se aquelas pessoas que lideram de frente, forma-se sempre uma equipe que assessora e eventualmente substitui esse mestre, porque nessa transição planetária e no mundo novo que se anuncia, a realidade é que não é um mestre, mas são muitos mestres. Mas vamos começar falando dos mestres imateriais. Quando você pensa em mestres, você lembra do quê? Da fraternidade branca, que tem uma pleiade de mestres, uma hoste grande de mestres. Então é Mestra Nada, é Mestra Maria Madalena, Mãe Maria, enfim, são tantos que eu nem vou falar. Fora os mestres galácticos, porque as tribos, as galeras da nova era, fala de tudo. Já dissecaram 9, 10, 20 dimensões e você fala, mas que papo louco é esse? Da onde que vem tudo isso? Isso tudo é uma blasfêmia, porque o meu padrão de crenças é o meu Jesus, o meu Espírito Santo, o meu Deus. Ou porque eu sou judeu e ainda estou esperando o Messias. Então o que eu tenho mesmo são os profetas do passado. Tudo se encaixa de acordo com a sua época. Então não se assuste com o que está acontecendo no mundo. Aí você pode dizer, mas isso é um preparo para o anticristo. Meu filho, minha filha, anticristo já tem desde quando Cristo veio. O anti já estava funcionando por trás das cortinas. A maldade não cessou, pelo contrário, aumentou. Então tudo isso é anti-espiritual, anti-ser humano, anti-amor, bondade, compaixão. Então já veio. Agora, o que está acontecendo nessa época é que esse antes se organizou e dominou grande parte da humanidade. Como se isso não bastasse,
você tem a questão dos grupos anunciando extraterrestres, nomes e nomes e nomes e nomes. Veja, em 1986, eu conheci a primeira galera de ufólogos, na época ufólogos, e corriam atrás de relatos de abduções, relatos de contatos de primeiro, segundo, terceiro grau, para fazer pesquisa. E fizeram muitas pesquisas, inclusive pesquisas sérias, denotando a existência de tais extraterrestres. O que me atraiu, ou o que nos atraiu em 1975? Justamente esse papo de extraterrestre. Primeiro, a curiosidade. E depois, o que havia disponível de literatura e de grupo. Em 1975, eu conheci um grupo que dizia ser um grupo de extraterrestres que haviam canalizado através de uma pessoa uma série de livros, e estava eu lá lendo esse livro. Então esse foi o começo, em 1975. Mas se eu retroceder para o passado, a criança que, a partir dos 2 anos, começa a ver coisas não dessa dimensão, mas de uma dimensão paralela. E isso foi por toda a minha vida, até eu procurar ajuda, porque não era agradável, não o que eu via, mas o estado em que eu ficava, insegura, temerosa, de que aquilo fosse acontecer em momentos que eu estivesse na escola, estudando, ou depois trabalhando, ou na faculdade, e aquilo me apavorava. Então eu queria ajuda para me livrar daquilo que eu considerava não um dom, mas uma desgraça. E aí que, juntando extraterrestre com essa minha vontade de me livrar daquele problema, eu conheci uma comunidade transcendental, onde vinha conhecer milhares de pessoas, né? Inclusive o J.C. Alarcon, que a partir de 1986 passa a fazer o mesmo trabalho, né, que nós fazíamos na comunidade, que era um trabalho de divulgação. E eu divulgava, batia de porta em porta, dia de domingo entregava folhetinho, ele também. Fazia programa de rádio e fazia programa de televisão. Tudo divulgando aquele material, porque a ligação era extraterrestre. Daí, se vocês perguntarem assim, mas você abandonou suas crenças? E eu vou dizer para vocês, não, para eu me interessar por uma transcendência ligada a extraterrestre, eu não tive que abandonar crença nenhuma, porque eu não cultivei nenhuma. Eu recebi de herança, né, atávica, vamos dizer assim, antiga, bem antiga, uma orientação de que a minha mãe não me impingisse, nem o meu pai, religião nenhuma. Estava definido que eu escolheria meu próprio caminho. Então, através da sua avó. Através da minha avó. Então, a partir desse momento, nem conheci minha avó, né? Mas a minha avó, ela tinha o dom, ela era índia, e ela tinha o dom de dizer, fulano de tal vai morrer de morte matada ou morte morrida. Morte morrida era doença, morte matada era assassinato. E dizer, eu vou morrer num dia de São João, o povo vai estar muito feliz, porque vai estar chovendo, era Nordeste, né? Era seca. Mas eu vou ser um defunto muito chorado. Por quê? Porque ela era uma pessoa a quem todo o povoado recorria, né? E ela falou em segredo para minha mãe e para o meu pai, segredos a respeito
da figura, a última filha, que seria eu, sou eu, né, a última filha, que não pertencia ao mesmo padrão dos brancos. Então a minha avó falava, essas coisas a gente sabe, porque vê. O branco não vê nada, não sabe nada. Então não tem nada que ficar conversando com o branco. Isso é um segredo entre o pai, a mãe e a filha, somente. E não envolve os outros irmãos. Eles não precisam ficar sabendo. E traçou um perfil para mim e revelou para minha mãe esse perfil. Então a coisa vem desde antes da figurinha aqui nascer, certo? Bem antes, porque nem conheci minha avó e realmente ela morreu no dia de São João, 24 de junho, e estava chovendo, o povo estava feliz porque estava chovendo, mas estava triste porque havia perdido o seu suporte ali, né? Um povo simples, humilde, pobre, apesar de que a cidade era conhecida como cidade dos pistoleiros de aluguel, mas o povo era simples. Então, um pouco das minhas origens, né, para vocês compreenderem que eu levei toda a vida sendo levada, sempre levada, para esse lado da transcendência, para esse lado de outras dimensões, para esse lado de ver símbolos que eu não entendia patavina nenhuma, nem hoje eu não entendo, né? Por que aqueles símbolos, né? Hoje eles falam que esses símbolos são contatos arcturianos, mas eu não conheço os arcturianos, né? Eu não tenho. E a partir de quando eu passei a escrever, então eu tinha escrita compulsiva. Sabe o que é aquela compulsão? Era uma coisa que dava um troço estranho, uma coisa bem estranha mesmo, que eu tinha que largar tudo que estava fazendo e pegar a caneta e o caderno e sair escrevendo assim. Aí aquilo era o quê? Psicografia? Eu não entendia nada de psicografia, mas a minha tutora, né, pessoa a quem minha mãe me confiou para que eu pudesse estudar, já que a minha mãe não tinha condições, era muito pobre, ela era espírita kardecista, naquele tempo em que isso era proibido e era assim, a meia luz, lusco-fusco, os grupos nos apartamentos fechados, não tinha divulgação, não tinha nada, e uma pessoa da alta sociedade como ela não queria se expor. Não, eu sou católica, não tem nada de enfim, manter as aparências. Tem essas referências também, o choque cultural, porque é como se fosse uma índiazinha que tira do agreste nordestino e coloca numa avenida paulista, né? Numa outra vida, num outro estilo de vida, e ali eu começo a estudar. Bem cedo, né? Em 1975, eu encontro essa comunidade transcendental. A senhora, professora, mentora que cuidava de mim, ela sabia que que a minha mãe pediu para ela, né, que não podia me forçar nenhuma religião, me forçar a ir à missa, crismar, batizar, essas coisas, nada. Então ela optou pelo quê? Tudo bem, você não vai frequentar nenhuma religião, mas você precisa saber o que existe no Evangelho, o que existe no Corão, o que existe no Tao Te Ching. Você precisa saber de todas as religiões comparadas, do budismo, dos textos budistas, e você também precisa desenvolver a sua natureza psicológica, aprendendo os arquétipos psicológicos através da mitologia grega. Então, haja livro. E aquele processo de ver, que inclusive foi o que chamou a atenção dela para me levar para a casa dela, porque ela era bastante pesquisadora e era psicanalista também. E esse processo de ver, ela me ajudou muito, mas não para parar, e eu queria que zerasse. Daí o encontro de 1975 com um mestre que
me ajudou efetivamente. Primeiro, ele tirou da minha cabeça que aquilo não era uma desgraça, aquilo dali era um dom. Mas eu expliquei para ele que era um dom que me perturbava. Então, durante 7 anos, ele me auxiliou e muito, no processo de aceitação. Então, eu levei 7 anos para aceitar que aquilo era um dom e não uma desgraça como eu via. Aí, depois disso que eu fiz esse processo de aceitação, eu ainda era muito insegura por causa disso. Porque, de repente, o cenário que eu estou aqui, desaparecia por completo e eu via um cenário lindo, sabe? Fresco, de um céu muito azulado e de obras egípcias. E ali eu via pessoas caminhando e eu conhecia aquelas pessoas. Então, isso era muito insano na minha cabecinha, era muito louco, muito doido e eu me achava, então, louca. Isso não podia acontecer comigo porque não estava acontecendo com ninguém. Eu não tinha estudo nem pesquisa para saber que essas coisas rolam com outras pessoas. E então aí é onde entra a parte do extraterrestre. Eu apesar de ter lido o Corão, o Talmud, apesar de ter lido o Evangelho, apesar de ter lido o Antigo Testamento, apesar de ter lido o Evangelho segundo Kardec, apesar de eu ter lido o Tao Te Ching, apesar de eu ter lido textos sufistas, apesar de ter lido todas essas coisas, dentro de mim, pelo que minha mãe formou dentro da minha cabeça, era assim: passar, saber, não se identificar, não se apaixonar por uma e se converter a nenhuma delas. E isso, então, não tive problema nenhum com crença de ninguém, fosse candomblé, fosse umbanda, eu não tinha, preconceito eu não tinha, nenhum. Eu tinha uma visão dentro de mim, apesar de muito nova, uma visão global do pensamento, do desenvolvimento e evolução espiritual, do pensamento humano, de povos distintos, de épocas distintas. Compreendi toda a simbologia que tinha envolvendo tudo aquilo. E então isso em 1975. 11 anos depois, o meu processo compulsivo de escrita tinha dado uma parada. E em 1988, esse processo recomeça com muita força, mas muita força. Aí eu já entendia que aquilo eram canalizações, só que eu não valorizava. Eu canalizava uma mensagem e aí eu ia ler. Ler como leigo, não. Aí eu ia ler. Aí eu falava, não achava assim, nada, grande coisa. Aquilo dali eu já sabia, não tinha uma surpresa, mas tinha um DNA, tinha uma poética e tal. Aí aquilo eu gostava, mas para mim aquilo não seria suficiente. Então eu estava escrevendo para mim. Só que às vezes ele chegava e pegava esses escritos e falava, não, mas isso daqui é bom. Isso aqui é bom, isso me toca, então toca outras pessoas também. E ele foi juntando. Se ele não tivesse juntado, para mim aquilo seria tudo papel que tinha ido para o lixo. Essa história, todos os antigos sabem, estão careca de saber, mas eu estou aqui falando com outras tribos, outras galeras, de dizer, oi, nós também existimos, nós também estamos aqui, desde 1975. Então, em 88, começa o processo de canalização das mensagens que ele foi juntando e fazendo com as próprias mãos, artesanalmente, pequenos livros. E foi juntando, mas era tudo um processo assim tosco, bem feitinho, bem feitinho. Para não dizer assim tosco. Tosco porque era manual, era tudo manual. E também se quisesse fazer alguma coisa, também não tinha dinheiro para fazer. Então era melhor ele mesmo se virar, já que ele queria. Então ele fez
invenções para ir tornando o processo cada vez mais bonitinho. Não tinha revisão de português, a revisão gramatical, literária, ortográfica, nada disso, era despejado. Por quê? Aquele oceano vinha e transbordava. E é como se fossem os pacotinhos quânticos que abria na minha cabeça, e em vez de ser um pacotinho, era um pacotão. E aquilo dentro de mim era como um oceano que transbordava. E parece que se eu não escrevesse, eu não ia dormir. Eu ia ficar 36 horas sem dormir, como ficava, muitas vezes, né? Em processo ainda de luta interior, com tudo aquilo que eu carregava desde criança. Bom, ele, ao juntar e fazer os livros, primeiro a gente chamava um nome católico, né? Homilias. São pequenas mensagens, né? E aí era muito variado, mas era sempre sobre a transformação interior, a reforma íntima, a conexão com a unidade, com o todo, com o cósmico, né? Às vezes me parecia até um pouco distante do que as pessoas queriam ouvir, que é assim, meu marido me traiu, eu estou com vontade de dar uma chapoletada nele e trair também. O que você me orienta? Quando você abria uma parte daquele livro, você não ia encontrar isso. Mas você ia encontrar o tipo de transformação interior que te levaria a ter respostas você por você. Que, aliás, diga-se de passagem, uma coisa que as pessoas não gostam é de serem responsáveis por si mesmo e buscar resposta por si mesmo. Ela quer que alguém diga, né? Reze por mim, faça tudo por mim. Entende? Um dia vocês vão descobrir que o buraco é bem embaixo e que a responsabilidade é sua. Inclusive você é a causa responsável de tudo o que lhe acontece. Seja maravilhoso, seja mais ou menos, ou seja nada maravilhoso. O mundo em que você está, o mundo para onde você vai, tudo. Ah, meus queridos, eu estou dando uma introdução, parte 1, de uma novidade que eu quero trazer para vocês, junto com o JC Alarcon e junto com uma turma que está aqui, né? Uma pequena turma, não é uma grande turma, é uma pequena turma. Que é para vocês entenderem que no processo de formação da RUME chega um momento que nós entendemos que as canalizações eram de uma hoste, de um grupo de mestres, não um só. Ali tinha um que era apresentado como o grande mestre, o diretor espiritual da Terra, Cristo. A consciência crística. Essa mesma consciência crística fez a sua aterrissagem em Jesus. Essa mesma consciência crística fez uma aterrissagem no Maomé e fez no Buda. Agora, o que o homem transformou, deformou, deturpou no escrito, tanto de um quanto de outro, é abissal. Aquilo dali era um tesouro para controlar as pessoas. A exceção que os apóstolos, eles ficaram com medo, muito medo, né, dos rabinos, e misturaram ainda com o Antigo Testamento para poder mais ou menos agradar, mas não tinha como agradar, porque a mensagem de Jesus era muito clara. Ele estava rompendo com
Jeová. Eles estavam rompendo com Jeová e falando claramente que era um Deus cruel, vingativo, rançoso. Ora, então é como se ele estivesse cometendo a heresia das heresias e os apóstolos tentaram abafar isso. Toda consciência expandida ou não, desperta ou não, elas fazem parte de um todo. Elas podem permutar experiências uma com a outra, mesmo que uma não viveu aquela experiência, mas ela passa a viver como se ela tivesse vivido a experiência daquela outra consciência. Porque na consciência, quando você sabe, você vê. Quando você vê, você apropria. Quando você tem a percepção da coisa, aquilo já se torna seu, mesmo você sabendo que é a experiência do outro. Mas você pode entrar dentro dessas percepções, dessas experiências e se retirar, levando para si a experiência da outra consciência. Aqui na Terra é um pouco diferente. Eu posso aprender com os erros dos outros, mas eu sempre acho que aqueles erros não são meus. Pior que são. Quando você atrai uma pessoa e você não gosta de uma coisa nela e te incomoda por quê? Porque em algum tempo, no vasto tempo da vida contínua, da eternidade, você já viveu experiências que estão depositadas dentro de você, ou você tem aquilo escondido dentro de você sem ainda ter resolvido aquilo, ainda não resolveu. Aí, pela lei de atração das espécies semelhantes, tudo é uma questão de frequência, tudo é uma questão de vibração, você não pode atrair nada, rigorosamente nada, que não esteja no seu padrão frequencial, no seu padrão vibratório. Então você fala assim, por que eu atraí esse acidente de carro? Eu estava zen, estava calmo, inclusive estava ouvindo a Nilza fazendo oração, aí pá! E por que eu atraí isso? Olha que bobinho. Acorda. Nós não atraímos nada que não esteja na nossa frequência. E às vezes nós atraímos do nosso próprio inconsciente e subconsciente para purgar, zerar, limpar. E há infinitas maneiras de limpar uma frequência prejudicial que carregamos há vidas e vidas e vidas e vidas. Há experiências, porque cada vida é uma experiência. Quando olhamos para aquilo, tudo que estava sendo canalizado, percebemos logo que era uma hoste claramente unificada, seres ainda individualizados. Não haviam atravessado os portais do equilíbrio para se fundir com o todo, porque aí perde essa individualidade e realmente chegou a etapa final. Ele não vai ter mais um eu, ele vai ser aquele todo em perfeita harmonia, né? Então, cada um faz o seu guarda-chuva, cada mestre desse faz o seu guarda-chuva de luz em torno daqueles que certamente ou erradamente leem sua Bíblia. Então, aquele que abraça os budistas, ele permanece fiel com a consciência crística, mas ele abraça como se fosse assim, um guarda-chuva de luz aqueles que seguem o que ele disse, porque ele disse, então ele é responsável. Assim também Maomé, talvez, se ele não tivesse nesse padrão tão alto de consciência crística, ele ia se retorcer todo quando ele visse, né? Quando ele visse certas coisas.
que ele não ensinou, e muito pelo contrário, ele se comportou ao contrário do que se vê hoje. Então, mas ele é o responsável, então ele tem sua cúpula de luz sobre aqueles que adentram a esse caminho ao qual ele é responsável. Jesus Cristo, a mesma coisa. Agora, só tem essas três grandes consciências emancipadas, divinizadas, enfim, não. Gente, se fosse falar o nome só dos mestres que o povo dessas tribos, dessas galeras já conhece, vocês iam falar, puxa, e iam ficar muito espantados. Mas presta atenção. Um dos nossos livros se chama Sons Vocálicos dos Anjos. Quantos anjos são? 72. 72. São os sábios que estão falando aqui. Quantos arcanjos são? 13. E dos enteais espíritos da natureza, dos responsáveis, das chaves que são assim, aqueles operários do Criador, que graças a eles a gente come, bebe, veste, respira, anda na terra e tal, com o corpo, porque precisa de ajuda para fazer esse corpo, alimentar esse corpo. Quantos são? 63. Aí uma pessoa leiga pega o livro dos anjos e fala assim, cara, espera aí, eu vou ter que decorar o nome dos 72 anjos, aí eu vou ter que decorar o nome dos 13 arcanjos, aí eu vou ter que decorar o nome dos 63 Ixins, que são anjos da natureza, mais próximos de nós, que atendem mais as nossas necessidades físicas. Eu vou ter que decorar tudo isso? Não, criatura. Você não precisa decorar tudo isso. Assim também você não precisa conhecer o nome de todos os mestres. E esses mestres, eles têm graus. Eu citei 3 que têm um grau muito alto, mas não significa que não tenha outras consciências emancipadas em grau que já estão, como eles, às portas dos portais do equilíbrio. Daí o nome hoste, porque eles não estão como vocês aqui na Terra, separados por religiões, sabe? Por crenças. Não, eles estão juntos, estão unidos, eles têm a mesma percepção. Só separado por dimensão. Eles podem se separar por dimensão, mas eles estão na dimensão crística. Aí você fala esses 3, mas existem outros. Mas os que a gente conhece que têm responsabilidade direta sobre grandes grupos na Terra são esses aí. E os outros? Não tem? Tem até de pequenos grupos. Até de pequenos grupos. Então, por exemplo, qual o grande mentor? Aí você tem o médio mentor e você tem o pequeno mentor. Hierarquia é o que mais existe na concepção humana quando você começa a falar de mestres. Mas é só para explicar e justificar o nome de hoste. Então tem as hostes dos anjos, angélicas, tem a hoste dos enteais, Ixins, que são seres resplandecentes da natureza, operários da criação, né? E tem muitas hostes. As hostes dos mestres. E tem a hoste dos mestres. O que nós... Oi? A Trindade. Tem as hostes dos mestres. E é por isso que se chama. Agora, unificada por quê? Porque eles têm a mesma consciência crística. Crístico. De onde vem a palavra Cristo? Vem do grego, não é? Significa ungido. O ungido
purificado, limpo, puro, limpo, perfeito. Isso é que é Cristo. Então, quando você fala Cristo, você imediatamente vai para uma personalidade. Tira a personalidade fora e fica com a condição daquela consciência, com o status quo daquela consciência. Para você compreender que qualquer um deles é consciência crística e que abarca a Terra inteira e são de uma elevação tal que eles são capazes de saber, sentir e ver cada movimento, cada minhoca. É óbvio que eles podem fazer um recolhimento das frequências deles e não fazer esse contato com a Terra. E pode abraçá-la e penetrá-la em todas as dimensões, porque a Terra não tem só essa 3D. Nós temos dimensões paralelas da Terra, da própria Terra, né? E daí existem muitas revelações sobre o fato de você ser um co-criador. Um co-criador. Mas quando fala co-criador, dá para escrever um livro inteiro sobre essa realidade da sua cabecinha, criar coisa que não quer criar. Criar coisa que você não sabe que está criando. Isso é que é fatal, né? Isso é que é fatal. Porque tudo que você pensa e você sente o que você pensa é uma faísca elétrica. E o que você sente vai magnetizar aquela faísca e vai criar uma forma de consciência. E essa forma de consciência está feita. Ela ganhou lugar na existência, na sua existência. Ela vai te seguindo, ela vai te seguindo. Então, seus pensamentos são luminosos ou são perturbadores? Tem muito medo? Olha o que você já criou e está alimentando. Para com isso. O processo de autoconhecimento, de despertar da consciência, de expansão da consciência, de conexão com frequências vibratórias mais elevadas, é para você limpar esse campo, limpar a sua mente, abrir o seu coração para o bem, para o bom, para o belo e criar. Você pode estar no inferno, mas dentro dele você pode criar um oásis. Como? É aí onde entra todo o processo de autoconhecimento, todo o processo da RUME, da hoste unificada de mestres imateriais. Então, atenção, galera, é o seguinte: você está aí com o seu grupo que recebe mensagens dos irmãos das estrelas e se prepara para isso tomando asca. Atenção, galera que pega tudo que tem de religião, junta numa cumbuca só e traz os mestres do Oriente, os mestres do Ocidente, os mestres de tudo que é religião, seita, doutrina, junta tudo lá. Vocês sabiam que nada disso está errado? Aí tem aqueles galácticos. Os galácticos. Aí temos o quê? Pleiadianos, os seres positivos das Pleiades. Por quê? Porque tem o negativo também. O cara pisou na bola e escorregou, perdeu a luzinha dele. Arturianos, que são, olha a criação da forma pensamento e a conexão que faz depois de criar essa consciência, né? Essa forma consciência dos arturianos.
curas que se realizam através disso. Vai, tua fé te curou. Meu amigo, em verdade vos digo, se acreditares que um prego te fará voar, tu voarás. Mas um prego é um prego. Porque o poder não está no prego. O poder está em você. Porque isto é uma semente original de Deus, do poder infinito criador, do grande todo-poderoso. Você nasceu assim, com essa semente, com essa centelha. Que fosse uma pequenina faísca, mas essa pequenina faísca de herança que você traz com você pode construir um mundo. E não pode mudar a sua vida para melhor? Não pode mudar a sua mente? Você vai colher sim o que está para trás, mas não pode mudar daqui para frente? Não pode ser, por exemplo, a cura. O mundo está doente, as pessoas estão doentes, as pessoas estão desequilibradas, mas não podemos esquecer que tudo isso é um plano. Tudo isso é uma agenda. E quando você falar anticristo, você vai falar anticristo. Nessa sua visão atual, você vê o bem, você vê o mal, porque você está num planeta de terceira dimensão, onde impera a dualidade. Mas quando você se desloca um pouco, acabou o vilão, acabou o Satã e também acabou o bonzinho. Isso é confuso para quem está no começo. Ele não pode entender isso. Então, todas as tribos começam de uma certa forma, por baixo, oferecendo o que a pessoa está acostumada. Não oferece a verdade. Pode saber a verdade, mas tem compaixão, sabe que ele não vai entender. Sabe que ele não vai conseguir acompanhar com a cabecinha dele, que a cabecinha dele é me dá. Aí você vai explicar o ego para ele, vai falar, olha, seu ego é o núcleo da sua personalidade e ela tem dois impulsos do seu ego. Tem um impulso elétrico e tem um impulso magnético. E é regido por princípios. Princípio de atração e princípio de rejeição. Então ele quer agarrar tudo que o satisfaz. E quer expulsar aquilo que está incomodando ele. Só que enquanto ele é assim, todos os outros são assim também. Aí você vai explicar, por exemplo, você vai explicar que na nossa galáxia ela é espiral. Por que ela foi fazendo esse movimento? E até virar um funilzinho embaixo, fino. Aí ela é grande aqui, ó. E por quê? Por quê? É porque o movimento de criação dela foi em espiral. Então, isso significa o quê? Que tudo que passou por aqui desceu e agora está aqui embaixo. O que é transição planetária? É quando ele chega no fundo, nosso planeta, por exemplo, chega no fundo e ele começa a viagem inversa. Ele vai fazendo então um movimento contrário para subir. Então, nós, desde 300 anos atrás, estamos nesse processo de subir. Viajando a uma imensa velocidade, a galáxia viaja a uma imensa velocidade no cosmos. Então, ele vai subindo. Por isso que, quando nós fazemos um portal de celebração, de transformação interior, que tem a ver com as estrelas, com as constelações, as diretrizes são sempre as mesmas, as direções são sempre as mesmas.
o livro correspondente, chamado Atitude, cada um tem a sua atitude. São 12 livros ou mais, que quando você ingressa, por exemplo, a 21 de março, 19 de março, 19 a 21, vai ter uma mudança. As direções são as mesmas, é uma repetição, tudo é uma repetição, vai repetir. Não. A partir do momento que a Terra começa a fazer esse movimento de subida, você, assim como nunca passou pela mesma frequência na descida, você também não passa pela mesma frequência na subida. Carece o quê? Carece de atualização. Então é preciso que cada portal desse, que cada celebração de transformação interior dos 12 portais estelares anuais sejam atualizados com a mensagem daquele momento. Daquele momento. Aí o leigo vem e para ele isso daí não ressoa, não cria ressonância. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês quando eu falo do leigo. Não subestime a sensibilidade, a sensitividade, a inteligência e a intuição das pessoas, sejam elas leigas nesse processo de autoconhecimento transpessoal, seja ela iniciante, seja ela mais avançada. Não subestime. E se achar avançado, não superestime. Exemplo. Tipo eu. Um ou outro me acha mais avançada. Você deve olhar para o seu irmão com amor, bondade e compaixão. Por quê? Ele tem um corpo físico. Ele tem uma história do passado, de vidas contínuas, da vida contínua, etapas diferentes. Ele carrega coisas, você não sabe. Então, por mais que te pareça avançado, ou por mais que te pareça nécio, leso ou não inteligente, nunca julgue. Não julgue. Hoste unificada de mestres imateriais tem um vasto conhecimento dentro desse DNA cósmico. Tem um vasto conhecimento dentro da teurgia estelar. E, consequentemente, podemos falar de seres irmãos das estrelas, é óbvio. E tem um vasto conhecimento sobre a teurgia da natureza, das forças da natureza, dos operários da natureza, dos anjos da natureza mais próximos de nós. São 3 vertentes que a RUME tem. A hoste unificada nos permite, além do conhecimento mestrino de expansão da consciência, nos permite também o trabalho psicológico da linha azul, que é estelar, e nos permite o trabalho da linha verde, que é teúrgico, que é o conforto relativo às necessidades. São as nossas necessidades básicas, aquilo que o poder infinito criador nos supre através de operários da criação, anjos da criação. E são entes, são seres inteligentíssimos. Alguns anjos da natureza são mestrinos ao extremo e colaboram ao extremo com o nosso processo de desenvolvimento da consciência. Então não é só para o nosso comer, beber, vestir, morar, ter. Não, é para o nosso ser também. Então, meus queridos, essa é a introdução, parte 1 do mundo da hoste unificada de mestres imateriais. Quero finalizar com 2 coisas, caso o parte 2 aqui da introdução queira continuar. Ele vai continuar ali, ele fala o que ele quiser. Mas eu havia me comprometido em dar essa visão aos leigos do que é
a hóstia unificada de mestres imateriais. E a segunda coisa é, por que, sendo uma sigla, vocês não falam HUMI? É muito simples. Humi, do sânscrito, significa aquele processo que vai batendo a manteiga e ela vai ficando clarificada. Ela é amarela, né? Aí quanto mais bate, mais clarinha ela fica. Então, do inglês, é uma corruptela do inglês, que é uma corruptela do... Não, nem corruptela que é uma tradução do sânscrito, né? Então, Humi. Então, Humi também tem o sentido de clarificar, clarear, iluminar, né? E tem um mestre hindu chamado Kuthum Lal Singh. Esse é um mestre que dentro das canalizações nossas, ele assume outro mensageiro, é o intermediário das mensagens dele. Então, na Humi não tem nenhuma mensagem que seja diretamente de um mestre, mas sempre do mensageiro de um mestre. Há um intermediário, né? Todos esses mestres e todos esses mensageiros são partes de cada um de vocês, de cada um de nós. Eles, agora é o tempo deles falarem em cada um de vocês, no coração de cada um de vocês. Seja qual for a dimensão que você se identifique mais. Sim, porque tem uns que se identificam mais com os anjos da natureza, uma coisa mais terrena. Então, a consciência humana dele está mais consciência terrena. E isso não está errado, está certo. Outros se identificam mais com uma coisa estelar. Então, aí entram os extraterrestres e os anjos também, os cerimoniais de transformação interior, né? E outros se identificam mais com a linha mestrina. A Humi, ou a hóstia unificada de mestres imateriais, tem as 3 linhas. Tem obras, livros de todas essas linhas. Então, se você nunca ouviu falar e essa introdução ainda não lhe esclareceu, envie para nós. Nós vamos deixar um e-mail para você escrever a sua dúvida. Talvez a sua primeira pergunta seria: e como que faz para acessar? Como eu começo? Eu quero começar. É bem simples. Você começa lendo os livros. Agora, nós vamos ter muitas novidades para você acessar daqui a algum tempo. Daqui a algum tempo, nós iremos trazer muitas novidades. Muitas novidades. Uma delas... Não vou falar. A novidade eu quero dar no momento em que for factível. Tipo assim, você já pode usar. Então, como que eu vou falar de uma coisa que ainda não está pronta, né? Não fica bem, não pega bem. E isso não é certo. Então, no momento certo, a gente fala: Senhora Alarcon, cadê tu? Tatu tá no buraco. Tatu tá no buraco? Tatu tá aqui, bem perto de mim. Sabe quem é esse homem? Esse homem é o nosso companheiro de jornada. A jornada da alma no Brasil. Fora outras jornadas anteriores. Então está aqui o distinto Alarcon, que não se inspirou, meu filho. Não, me inspirei muito. Muito? Mas eu não quis interromper. Fez muito bem. Para não atrapalhar, porque dentro dessa viagem, né, surgiu muitas coisas, né? Tipo, uma? Nossa, se for falar tudo que surgiu... Você vai gravar a parte 2? Não. Essa foi a introdução parte 1. Ela que está fazendo esses negócios de parte. Eu não
Você não tem parte com a parte? Não pertenço a parte nenhuma. Mas eu acompanho e respeito também. Eu só queria complementar uma coisinha da trindade do que é a hoste, né? Ela tem a parte verde, a integralidade, né? A vida. Ela tem a parte azul, né? Que é os seres cósmicos, né? Que é a mãe, e ela tem a dourada, que é os mestres ascensos, todos eles, que é o pai. Então, aqui representa o pai, mãe e vida. A união, da unificação dessa trindade, todos os mestres de cada dimensão dessa se unificaram. Os mestres da vida, da natureza, se unificaram com os mestres cósmicos, que é os seres cósmicos, que se unificaram com os mestres ascenso. Por isso que o conhecimento da hoste unificada de mestres materiais traz essas três linhas. Por quê? A necessidade de cada um que vai passar pelas dimensões. Então a gente tem que conhecer essas três dimensões e vivenciá-la e entrar em sintonia com ela, para poder transcender, você sair de uma mentalidade de consciência terrena te elevar para uma mentalidade de consciência superior, uma consciência divina. Então você tem que conhecer, experimentar. A alma nasce aqui e ela tem que experimentar. Então ela vai conhecer esses poderes. Que esses poderes são projeção dela mesma. Foi ela que co-criou tudo isso. Às vezes a gente fala, pô, que Deus é esse que faz os animais, um tem que comer o outro para sobreviver e não sei o quê. Nossa, esse Deus... Não, esse Deus é Ele próprio. É cada um dessas almas que encarna, que vem experimentar aquilo que ela projetou, né? Aquilo que ela fez. E ela tem que experimentar o que ela projetou, o que ela fez. E ela tem que conhecer. Então ela vai conhecer a parte da mãe, né, da parte da vida, que está incluído a natureza, né, que ela criou um animal, e esse animal tem que ser cuidado, e ela teve que criar para esse animal toda essa natureza para alimentá-lo e mantê-lo saudável, com todas as condições de ele passar por experiência com todo o conforto. Então, entrando em sintonia com esse poder, você começa a sentir e a receber esse conforto da natureza, da vida, que mantém e gera tudo e mantém tudo. Ele mostra também que você saindo desse aprisionamento, dessa mentalidade terrena aqui de Gaia, você entrando em sintonia com essa vida e ela dando todas as condições que seus nutrientes, tudo para o seu corpo estar em condição,
e você ter condição de você elevar-se e atingir uma outra consciência, a consciência cósmica, aonde você começa a ter sintonia com todos esses seres galácticos, todos esses seres que vivem nessas dimensões superior a qual nós estamos, né? A qual nós estamos vivendo no momento. Mas aqui a gente pode viver várias dimensões ao mesmo tempo. E essa unificação desses poderes, que é a grande dádiva que a gente recebe, a compreensão de descobrir realmente quem somos, de onde viemos, e para onde vamos e como vamos. Isso aqui nessa existência. Por quê? Como a Nilza falou, a Terra ela vem descendo, né, em espiral, chegou num ponto, fundo do poço. Tá? E depois ela começou a se torcer. Vocês veem o que está, esse retorno dela está influenciando aqui no planeta, está na frente dos nossos olhos. Você sabe que o Polo Norte está mudando, o gelo está saindo de um ponto, está indo para o outro. Isso já está acontecendo. Isso ela está voltando, então ela começa a voltar. À medida que ela vai voltando, a gente tem as estações do ano, né? Que é onde tem a salva, tudo. Ela passa nesse ponto, nesse ano. Aí quando ela faz o giro, ela faz um giro e ela está subindo. No próximo ano, ela não vai estar nessa dimensão, ela já está em outro. Mesmo lugar. Ela já está em outro ponto. Então, a roda da vida é a mesma, mas o momento é outro. A energia é outra, a dimensão é outra. No outro ano ela vai estar em outro, não vai estar no mesmo desse, vai estar em outro. Então, a velocidade está sendo tão grande, porque se a gente ficar atrasado com coisas do passado, a gente vai se perder, a gente não acompanha a velocidade. Né? Isso foi dito faz tempo, né? A velocidade é tão grande, aquele que não acompanhar a natureza vai ficar para trás. E a gente tem que acompanhar. E o momento que nós estamos vivendo é o momento do despertar. Não que o que aconteceu foi errado, o que aconteceu tudo foi certo para chegar onde nós estamos. Mas a nossa conduta tem que mudar, não pode ser a mesma conduta do passado. Se o planeta está evoluindo, nós temos que evoluir com ele. Senão é aquela história, a separação do joio do trigo. Aquele que é trigo continua, aquele que é joio sai fora porque ele não está acompanhando. Ele vai ter que ser levado para um outro campo para ele continuar o progresso da evolução dele. Porque todos pertencem a uma fonte e nenhum vai se perder. Ele pode estar passando por uma situação difícil, ser um assassino, um bandido e tal, mas ele vai passar essa fase dele e depois ele vai entrar nessa fase atual que a gente que é incapaz de matar o outro, né? Ele vai chegar a esse ponto também. E quando ele chegar a esse ponto, ele está igual a nós. Então ele tem a oportunidade de continuar o progresso dele. É isso aí, gente. Eu não quero estender muito, né? Porque é tanta coisa, é tanta coisa que a gente tem que fazer, né? É tanta coisa que a gente tem que se ligar, perceber. Agora, o mais importante é... Põe o dedo aqui.
no centro da cabeça, aqui. Aperta-se, aperta, sente, é o sentir. Vai sentindo aqui. Fecha os olhos, tocando. Pega seus olhos e vai para esse toque, fica ali. Fica nesse toque. Vai tocando, vai batendo e vai observando essa batidinha. Se vier qualquer pensamento, não dê importância para ele. Olha a batidinha, vai sentindo, vai olhando na batidinha. Se vier qualquer sentimento também, deixa passar. Vai na batidinha. Vai sentindo, vai batendo, fica aí. Vai desligando da consciência terrena. Deixa a consciência terrena para trás, que é o pensamento, sentimento, todas essas ideias que vêm, não importa. Vai batendo aqui e olha para cima, para você receber a informação da sua consciência cósmica. Esse é o ponto onde você está observando, é o ponto do meio, aonde você pode ir para cima ou ir para baixo. Não tem expectativa de nada e nem forma nada. Só fica observando, fica nessa paz. Faça isso quantas vezes você puder. Você entra no meio das duas consciências, a consciência terrena e a consciência cósmica. E você cria um anseio dentro do seu coração de você atingir a consciência cósmica, que é a consciência do amor. É amor. É você amar, só. A partir daí, tudo pode acontecer. É isso, gente. Pronto, então. Depois disso é tim, tim, tiririm, tim, tim. Tim, tim, tiririm, tim, tim. Peguei, guardei. Tornei pegar e guardar. E tornei botar no mesmo lugar. Muito obrigada, o que é pessoal. Isso? Muito obrigada. É alegria. Isso é trazer, porque é trazer alegria, brincar. Porque a alegria é uma dimensão acima do amor. Através do amor, você atinge a alegria. E Cristo disse: venha a mim as criancinhas. Você botar a sua criança feliz, alegre e contente. Você sentir isso dentro de você. E viver feliz. Você pode. Basta você projetar o que você quer, se você quiser isso para a vida. É isso, minha gente. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Muito obrigada aos presentes e ao pessoal que está à distância. E a você, seja muito bem-vindo. Se não nos conhece, aquele alô para as galeras, tribos e hostes, valendo. Aquele Tempo abraço, de união. né? Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele que não nos conhece, aquele abraço. Quem nos conhece, aquele beijo.